Graça e paz, querida igreja, mais uma vez, uma grande alegria, é uma honra estar aqui, compartilhar da palavra de Deus com os amados irmãos, mais uma vez dando sequência do nosso estudo da pergunta de criança, né, tirada de Josué 3, capítulo 3. Desta feita vamos ler alguns versículos do versículo capítulo 3, do 7 ao 12, quando fala sobre a questão da importância da submissão à liderança. Especificamente, no versículo 12, a partir do versículo 7, Josué recebe o mandamento do Senhor, né, de Javé, e ali no versículo 12, Josué vai falar: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Então nós vemos aqui uma sucessão, né, de liderança. O Senhor Deus no comando do processo, da vitória, da conquista da terra prometida, cabeçado desta feita agora por Josué. Josué à frente, no versículo 7, capítulo 3, vai falar: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, Deus levantou Josué, Deus está se dirigindo a Josué, e Josué está dando as diretrizes de Deus para o povo. E o mandamento agora era que líderes, né, de cada tribo participassem dessa situação que foi descrita aqui no capítulo 3. Então nós sabemos a importância da liderança, né? Deus trabalha num processo de comando e obediência, sempre comando e obediência. Jesus, especialmente Jesus, vai falar muitas vezes: olha, eu não faço o que é da minha vontade, eu faço o que é da vontade do Pai, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, Deus trabalha nesse sistema, essa mão dupla, né, de comando e obediência. E nós sabemos que lá em Êxodo, capítulo 20, né, quando Deus dá, né, as tábuas, nós sabemos que o quinto mandamento é exatamente esse. Versículo 12, Êxodo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então nós sabemos que a família, a estrutura apropriada da família, é a base para toda a sociedade. Então, nos planos de Deus, como deveria ser, né? Deus exercendo uma teocracia no comando, como acontecia até aqui, né? Levantando homens para que ouvissem a sua voz e a transmitissem ao povo, e o povo ouvindo a voz daquele líder que representava a voz de Deus, sendo obediente. E claro, dentro do povo, né, famílias com pais, e esses pais, né, deveriam ouvir a voz de Deus através daquele homem de Deus e passar aqueles ensinamentos, aquela obediência de geração em geração. Então era para ser assim. Por isso a importância da obediência, da honra aos pais. Mas além dos pais, com certeza essa obediência está implícita em outras relações, mas claro, primeiro com pai e mãe, né? Se nós formos obedientes, né? Se houver obediência no lar, filhos obedientes serão alunos obedientes, serão funcionários, colaboradores obedientes. Então, quinto mandamento, de honrar pai e mãe, né? Estes abrangem não somente os próprios pais, mas, claro, primeiro os pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que por ordenação divina estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, algumas referências bem apropriadas, né, na questão espiritual. Nós vamos para a 2 Reis,
Segunda Reis, um texto bem conhecido, que vai falar do leproso Naamã, né? Nós até comentamos na aula passada sobre o processo pelo qual Naamã precisou passar para que recebesse a bênção, né? A cura de sua lepra. E aqui, em se tratando de obediência a uma autoridade espiritual, num primeiro momento ele se recusa a obedecer à voz do profeta, quando o profeta fala, né, para ele ir banhar-se por 7 vezes lá no rio, né, e ele se recusa no primeiro momento, alegando que na sua terra havia rios melhores, mais limpos. Mas no versículo 13, um dos seus comandados, Segunda Reis 5,13. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, interessante, né? Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então aqueles soldados, né, aqueles comandantes sob a autoridade de Naamã, chegaram ao meu pai. Então, aqui se estabelece numa relação hierárquica, no caso de um exército, eles se referiram a ele como meu pai. Então, esse princípio da autoridade, né, entre partes, como se fosse pais, as pessoas que comandam, e como se fossem filhos daquelas pessoas que obedecem, ela vai se fazer presente ao longo da palavra de Deus. Uma outra situação em que nós vemos a questão da obediência. Então, Provérbios vai falar muito da questão de obediência, de pais, filhos, né? Então, uma das referências de Provérbios 23, os irmãos que tiverem aí a sua Bíblia podem acompanhar comigo. Mas Provérbios 23, tem o 22 e o 25, mas até mais alguns versículos. Mas a partir do 22 diz assim: olha, ouve a teu pai. Então a ideia, irmão, sempre é a seguinte: ouvir o pai é ouvir a voz de Deus. Então o que está implícito aqui na questão de obediência ao pai, a mãe, com certeza são pais obedientes, pais tementes. Se um pai pedir alguma coisa que viole algum princípio da palavra de Deus, né, que seja um pecado declarado, claro que nessa situação nós não podemos entrar em conflito, né? A liderança do nosso pai não pode entrar em conflito com a liderança do Estado, das autoridades. Então, mas em condições em que o pai é temente, o pai baseado em princípios bíblicos, ordena que um filho faça alguma coisa, nessa situação sempre vai valer, o pai está representando a autoridade divina. Então, olha, ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. A voz de uma mãe, a voz de uma mulher, a mulher que teve como ministério recebido do próprio Deus ser um auxílio para o homem, ela é sempre, sempre bem-vinda. Então, não importa a idade, as mães, elas têm algo nelas intuitivo, algo de Deus, que parece que elas sempre sabem. Então, cabe a nós, quanto a filhos, né, obedecer ao pai, né, não desprezar esse auxílio determinado por Deus para o casamento, para o marido e com certeza para a família. Quantas famílias, quando uma mãe morre, as famílias acabam, porque a mãe, a mulher era o elo de ligação entre o pai e os filhos. Então, a sabedoria de uma mãe nunca pode ser desprezada. Então, ouve teu pai que te gerou, não despreze a tua mãe quando vier envelhecer.
compra a verdade, não há vendas, compra a sabedoria, instrução, entendimento, grandemente se regozijará o Pai do justo. Então, nesse processo do Pai representando a autoridade divina, falar para os filhos, e os filhos obedecerem, com certeza, é promessa de Deus, haverá alegria. Quando muitas vezes nós vemos nos seios das famílias tristeza, exatamente quando esse mandamento é desonrado. É desonrar a mãe, o pai, que como autoridades instituídas por Deus, falam coisas para os filhos rejeitam, então com certeza haverá vergonha. Aí, mais uma vez, alegrem-se teu pai e tua mãe. Deus falando, olha, se nesse processo de obediência, de temor a Deus, você for obediente, você acatar, você tiver paciência, com certeza você vai alegrar o seu pai e a sua mãe. Então, nós já vimos duas situações em que pai, claro, no primeiro momento é o pai, é o progenitor, né? Mas uma outra situação em que o pai era um comandante, né? Em 2 Reis. Aí Gálatas 4,19, o que nós vamos ver em Gálatas 4,19? Então, no processo, irmãos, existe bênção com a obediência. Obediência que vai honrar a Deus. Deus requer isso de nós, são muitos textos. Mas vendo agora Gálatas 4,19, o que nós lemos em Gálatas 4,19? Nos diz o seguinte: meus filhos, Paulo, escrevendo para os Gálatas, chamando-os de filhos como um pai espiritual, por quem de novo sofro as dores de parto. Então ele estava extremamente entristecido e preocupado com aquela situação dos crentes, né, de Gálatas, por causa da influência dos judaizantes. Eles insistiam em que a pessoa que está em Cristo precisava guardar a lei, precisava se circuncidar, guardar o sábado, tudo isso. Então, Paulo escrevendo para eles, olha, meus filhos, de novo eu estou sentindo por vocês como se fossem as dores de parto, de ver a situação que vocês estão, até ser Cristo formado em vós. Então, Paulo ali, naquela situação, se referindo a eles como filhos, meus filhos, ele representava como pai, um pai espiritual, não um pai biológico, não como um pai do exército, um general, mas como um pai espiritual para aqueles irmãos, a quem ele se referiu como filhos. Então, uma outra situação que honrar o pai é sinônimo de bênção. Então, honrar uma autoridade, né, fora do lar, honrar aquelas autoridades dentro do lar, honrar uma autoridade, no caso espiritual, religiosa, que é como o texto fala aqui. E 1 Timóteo 5, mandamento difícil às vezes para nós, né, no Brasil, mas 1 Timóteo 5, não falando da intercessão pelas autoridades, mas não é esse texto não, mas vai falar mais uma vez, olha, não repreendas ao homem idoso, antes exorta como a pai, aos moços como a irmãos. Então, mais uma situação aqui, ele está colocando essa questão do pai. Está usando esse exemplo, olha, se você está na igreja, tem um irmão na fé mais velho, né, e ele, né, tem uma outra cabeça, às vezes pensa diferente, né, sem nem entrar no mérito da questão, quem está certo, quem está errado, mas Paulo vai falando assim, olha, você vai falar com ele, faz de conta que é seu pai, né? Olha, não repreenda o homem idoso, antes exorta como ao pai, conversa com ele como se fosse seu pai. Normalmente, né, em muitas situações, nós não chegamos nos nossos pais assim de uma forma grosseira, né? A menos que haja às vezes um interesse, né? Mas, sabe, a gente tem que chegar, contato, né?
né, com educação, com respeito. E é isso que esse texto, embora não seja um pai, né, mas é aquela pessoa que tem alguma autoridade, né, já está aí na igreja há muitos anos. Então, tomar cuidado ao lidar com essa pessoa. Então, a questão da liderança é assim, não existe cacique sem índio. Então, as duas coisas andam juntas. Então, existe a questão da liderança propriamente dita, essas pessoas que se enquadram na categoria de pais, como autoridades, né, questão de um exército, né, de uma carreira militar, um general, um tenente, um comandante. Então, fora, né, do seio familiar, existe o pai e a mãe dentro, né, da família. Existe essa autoridade pai e filho, como foi evidenciado aqui em Gálatas. Paulo se refere a Timóteo como meu filho, né? A Tito foi filho, né, também de Paulo, filho na fé. Então existe essa questão da liderança, mas existe o papel, o nosso papel também na condição tanto de comandante como de liderado, tanto na condição de pai como na condição de filho. E o texto de Josué, ali nós vemos claramente Deus falando a Josué estipulando né, líderes, né, representantes de cada tribo de Israel. E é assim que Deus manifesta a sua vontade nas nossas vidas, muitas vezes. A questão é que sempre cabe a nós a decisão. Eu lembro quando, no discurso de formatura, foi dado o seguinte exemplo. Aqui havia dois filhos, o João e o Mário, e um era um empresário de sucesso, o outro era uma pessoa que sempre andava desempregada, com problema com a bebida alcoólica. E certa vez amigos do que vivia, né, embriagado, perguntou: Mário, mas por que você é assim, rapaz? Meu pai também, ele bebia muito, e ele batia na nossa mãe, na minha mãe, batia na gente, e eu acabei ficando como ele. E aí por isso que ele, né, já não tinha mais família, né, já tinha sido separado, não parava em emprego nenhum. E teve o outro, né, o João, lá numa outra cidade, era uma pessoa bem querida, um cidadão de bem ali, sempre envolvido com coisas na cidade. E certa vez dando uma palestra lá numa escola, e um menino perguntou para ele: mas, seu João, por que o senhor é assim, né, tão envolvido, né, um pai, um marido aí exemplar? E ele falou: não, sabe o que é, rapaz? Meu pai era bêbado, era viciado, dependente, né? E ele batia na minha mãe, batia em nós. E quando ele me expulsou de casa, eu jurei que eu jamais seria como ele havia sido para nós. Então, duas pessoas que tiveram a mesma má criação, mas elas tiveram destinos completamente diferentes, porque uma desejou ser totalmente aquele contrário, aquela má influência, aquela má liderança. E a outra acabou seguindo o exemplo da má liderança. Então cabe a nós, irmãos, tanto como filhos quanto como líderes, né, escolhermos aquilo que vai glorificar a Deus, é claro, mas que vai ser um exemplo a ser seguido pelos nossos filhos ou pelos nossos liderados, né? Nós sempre estamos em evidência, sempre estamos gerando discípulos, né? Ou bons discípulos ou maus discípulos. Então, a grande lição assim da liderança, isso faz parte da nossa vida. Não existe alguém que não esteja num processo de liderança. O próprio Jesus falou: olha, espiritualmente falando, olha, vocês querem honrar o pai de vocês, o diabo. Então, sempre pessoas estão no processo de obediência, quer ao Pai, a Deus, né, a Javé, a Jeová, quer ao diabo. E no serviço é sempre assim, sempre estamos ou obedecendo ou comandando, mas essa liderança, ela vem de Deus, é estabelecida por Deus.
E ela foi estabelecida lá desde o comecinho. Dando sequência, irmãos, ao nosso estudo, então, o que a gente entende que o alcance geral do mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros, em nossas diversas relações. Então, pai, filho, empregado, empregador. Então, todas as nossas relações existe essa mutualidade, né? Ora estamos obedecendo, ora estamos nos comandando, mas isso é da vontade de Deus. Então, são vários textos, vamos ler alguns aqui. Então, aqui é Efésios 5, 21, por exemplo. Então, sempre, às vezes a gente acha assim, não, eu não vou obedecer a ninguém. Não, a gente sempre está obedecendo, não tem jeito. Ou está obedecendo a Deus, ou obedece ao diabo. Mas nós sempre estamos num processo de liderança, né? Ou sendo usados por Deus ou não. Então, 5:21 vai falar assim, na questão de mutualidade, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, às vezes existe tanta disputa, né, para ver quem manda, quem me obedece, né, um cargo, alguma coisa, mas na realidade não é isso que Deus tem para nós. Que nós sempre sejamos úteis, acessíveis, né, servindo uns aos outros. Então, com certeza, isso glorifica a Deus. 1 Pedro 2,17. Vamos passar, né, pela palavra de Deus, irmãos, e ver o que Deus fala. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Olha que maravilhoso. Todos você vai prestar algum grau de obediência, né, com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Jesus falou, né, dá de César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, cabe, né, que Deus nos dê sabedoria para poder medir isso. Não dá nem mais para César, digamos assim, nem mais para Deus. Claro, Deus merece tudo porque Ele é o doador da vida, mas enquanto nós vivemos aqui, que a gente saiba dosar essa questão do que dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, sabe, irmãos, é tão triste, às vezes a gente vê na igreja, igual Paulo falou ali para os Coríntios. Quem que é Paulo? Quem é Apolo? Todos nós somos instrumentos, servos de Deus. Então, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, existem autoridades, e a Bíblia vai falar sobre ser submissa às autoridades, que as leis, né, as autoridades são instrumentos de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, em Romanos 13. Vamos para Romanos 13, é um texto muito bom para a gente entender essa questão da autoridade. Então ele vai falar, com relação ao governo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Se a gente está dentro da lei, irmãos, se a gente está andando segundo a cartilha, não há o que temer. E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, normalmente, irmãos, quem tem problema com as autoridades? Né? De forma geral, é alguém que deixa de cumprir, deixa de obedecer aquilo que foi instituído pelas autoridades. Só que aí Paulo vai falar assim, olha, mas independente de ter autoridade, né, eu vou dar um mandamento assim que vai além de ser obediente à autoridade. Versículo 7 e o versículo 6 e o 7.
Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, no nosso dia a dia, cabe a nós, né, nos servirmos mutuamente, né? Mas assim, dá a cada um que é devido, né? Jesus fala de forma esplêndida, né? Colocou, dá acesso que é de César. Existem obrigações para com as autoridades humanas, submetam-se a elas. Mas existem obrigações para com o Senhor Deus, doador da vida, então que nos submetamos a Deus. Filipenses 3,17. Vamos lá, Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, aqui é uma instrução de cunho espiritual. Olha, você está na igreja, você está na fé, existem aquelas pessoas que estão andando, né, estão em evidência, estão em autoridade, então se eles estão andando direitinho, andem também. Então é um mandamento aqui, Romanos vai falar assim, principalmente das autoridades humanas, né, senadores, governadores, né? Mas aqui Filipenses já dá um lado, um cunho mais espiritual na questão. 1 Timóteo 2, esse aqui que eu confundi, mas 1 Timóteo 2 vai falar que, olha, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, isso aqui que muitas vezes é difícil para nós, né? Nós vivemos num país com muita corrupção, com muita desigualdade, mas é da vontade de Deus, irmãos, que nós dobremos os nossos joelhos em oração pelas autoridades. E é isso que o versículo 2 vai falar. Em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos. Olha aqui, que bênção, irmãos. Se nós orarmos pelas autoridades, quem sabe, mais do que nunca agora, né, um momento para isso, irmão. Esse momento, né, dessa pandemia, quantas vidas têm sido ceifadas prematuramente, mas quem sabe, mais do que nunca, né, é um momento de nós orarmos, buscarmos, como fala Crônicas, né, 7,14. Olha lá, favor de reis, todos que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aí no versículo 3 vai falar, olha, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é aceitável? Oração pelas autoridades, irmãos. Então, vamos orar, né, por essas autoridades, quer nosso prefeito, quer nosso governador, nosso presidente, né, nossos senadores. É o momento de nós orarmos, buscarmos a Deus, que vivamos vida tranquila e mansa, que é o que nós não temos vivido neste momento. Tito 9,10. Mas sobre a importância, sabe? A gente se esquece que é isso que Deus tem para nós. Só que sempre, toda honra, toda glória a Deus, né? Se alguma autoridade impuser um decreto que é contra a vontade de Deus, sim, seria o momento de não obedecer, né? Pedro falou isso, né? Olha, vocês julguem vocês se é mais certo obedecer a Deus ou aos homens. Mas em outras condições, é a vontade de Deus que nós sejamos obedientes. Então, Tito 2, 9, 10, passando pela palavra de Deus, né? Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, em tudo. Dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Olha aí, não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, irmãos. Olha, isso aqui está em extinção, né? Não furtem e deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha que texto maravilhoso sobre a questão da obediência, irmão, às autoridades. Hebreus 13,7 é um texto bem conhecido, falando de autoridade espiritual, né? Do pastor. 1 Pedro. E esse aqui é muito bom, irmãos. 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, quer
como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Então, mais uma vez, Deus falando, sejam obedientes. Porque essas autoridades vão ser para castigo dos malfeitores. Parece que é difícil de acontecer, mas, irmãos, a palavra de Deus está falando, acontece. Então, castigo dos malfeitores, mas para o louvor dos que praticam o bem. Então, palavras de Pedro, depois dos 8 ao 20, 1 Pedro 2, né? Depois dos 18 ao 20, de novo, servos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, não somente se for bom e cordato, mas também o perverso. Então existem, claro, chefe parece que não tem coração, mas o princípio aqui é para ser obediente. Não somente o bonzinho, o mansinho, mas é aquele que é durinho também, né? Que é duro. Desde que aquilo que ele está mandando não seja contra a vontade de Deus. Versículo 18, né? Porque isto é grato e que alguém suporte tristeza, sofrendo justamente por motivo da sua consciência para com Deus. Olha que maravilhoso, irmão. Para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então, de alguma forma, né, que a gente não entende, claro, não aceita, quando a gente passa por situações de provação, Deus é honrado e glorificado com esse tipo de situação. E, finalmente, 1 Pedro 3, 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornaste filhos, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, a grande lição agora de Josué é exatamente essa, irmãos. Vamos aprender a viver em submissão, né, em liderança. Basicamente, se nós exercemos algum tipo de liderança, o que nós gostaríamos que agissem, né, para conosco, que nós sejamos com as pessoas. Eu gostaria que meu chefe fosse educado, então eu preciso ser educado com as pessoas que estão sob meu comando. Eu gostaria que meu chefe se preocupasse mais comigo, me ajudasse mais, me apoiasse, alguma coisa. Então, cabe a nós fazer isso. E esses princípios de liderança, de comando, que precisa haver. Precisa haver pessoas, né, no comando para apontar uma direção, para ser um facilitador de alguma forma. Então, Deus instituiu na família, e quando isso é bem administrado na família, com certeza isso vai ser uma bênção para a sociedade, quer na escola, quer, né, em qualquer trabalho. Então, cabe a nós, irmãos, glorificarmos a Deus através desse processo, né, de liderança e de obediência. Então, essa é a lição, né, para esse domingo. Deus abençoe os irmãos. Tenham um bom domingo, uma boa semana em nome de Jesus. Amém.